25 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 25. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, porque o livro de Provérbios é um livro da Bíblia que foi deixado por Deus para nós aprendermos a tomar boas decisões em nossa vida. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Ele recebeu uma sabedoria especial de Deus, conforme o relato bíblico de 1 Reis, capítulo 3. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre o momento em que Salomão assumiu o reino de Israel. Quando ele assumiu o reino de Israel, ele uma noite dormiu e ele teve um sonho. Nesse sonho, ele via que Deus apareceu para ele e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" E ele disse para Deus: "Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque eu assumi uma alta responsabilidade de cuidar do seu povo, o povo de Israel. Então eu preciso de sabedoria para administrar bem o seu povo." A Bíblia fala que Deus se agradou de Salomão e disse: "Você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido riquezas e você poderia ter pedido honra, mas como você me pediu para administrar bem o meu povo, eu também darei a você a sabedoria que você me pediu e uma sabedoria que ninguém jamais terá como você vai receber de mim. E também darei a você a vitória sobre os seus inimigos, as riquezas e também a honra." E quando Salomão recebeu esse recado de Deus, ele acordou. E esse relato de 1 Reis, no capítulo 3, é na verdade uma revelação que Deus deu ao próprio rei Salomão, de que estava dando para ele uma sabedoria especial para que ele pudesse governar a nação de Israel. Se você estudar a história do rei Salomão, todo o tempo em que ele permaneceu na presença de Deus obedecendo, ele foi bem-sucedido. Lamentavelmente, você que conhece a história do rei Salomão, sabe que ele acabou mal. Mas por que um homem tão sábio, que recebeu a inteligência de Deus e de registrar o livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos lendo e que é um livro que fundamenta a sabedoria e leva pessoas que seguem esse livro a receberem riqueza, prosperidade e tomada de boas decisões, acabou mal? Porque a Bíblia conta que nos últimos dias ele reservou para si um harém, colocou muitas mulheres e ele começou a agradar aos outros reis, aos outros amigos e se afastou de Deus. Então, a história do rei Salomão é uma história que nos serve como um exemplo daquilo que pode acontecer comigo, que pode acontecer com você. De nada adianta você andar com Deus e receber a sabedoria dele e não colocar em prática. O próprio rei Salomão, que recebeu essa sabedoria especial de Deus, que deixou esses ensinamentos aqui para nós, tropeçou. Ele começou bem, mas ele, no final, acabou distante de Deus. Tem um outro livro que Salomão escreveu, que também está na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Lá no livro de Eclesiastes, que tem apenas 12 capítulos, ele fala que a vida é uma vaidade de vaidades. É um livro que Salomão escreveu quando estava mais velho. E lá ele fala: tudo é vaidade. No capítulo 2 de Eclesiastes, ele fala assim: eu fiz tudo que eu podia para preencher a minha vida.
eu bebi todos os tipos de vinho, eu tive várias mulheres, eu tive todos os cantores que poderia ter, contratei todos eles para que eles cantassem no palácio para me trazer diversão e alegria. Eu me cerquei de todo o conhecimento e sabedoria, mas nada disso me preencheu o vazio e eu descobri que o propósito da vida é que você coma, beba e desfrute daquilo que você tem e goze a vida com a mulher que você tem. Então, o rei Salomão, que teve tantas mulheres, lá em Eclesiastes, ele fala que é uma grande tolice gastar a vida para se dedicar a tanto estudo, a se envolver com tantas mulheres, a buscar diversão o tempo todo, porque ele buscava cantores, ele buscava artistas, ele buscava de tudo para preencher a sua vida. E ele termina o livro de Eclesiastes no capítulo 12, no penúltimo versículo, dizendo assim: o propósito final nessa vida é teme ao Senhor, ou seja, honre a Deus, porque tudo que você fizer um dia, você dará conta diante dele. E assim terminou a história do rei Salomão. A Bíblia conta que o filho dele, que foi Roboão, quando ele assumiu o reinado de Israel, ocorreu uma divisão. 10 tribos. Você sabe que o povo de Israel é formado por 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Cada um desses 12 filhos ficou com um pedaço de terra do seu país. A Bíblia fala que quando o filho dele, Roboão, assumiu o reinado, as 10 tribos do norte pediram para se separar de Israel. E o Roboão, o filho do rei Salomão, ficou apenas com as 2 tribos do sul. Ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficavam na parte do sul do país, com a capital em Jerusalém. Os reinos, as tribos que formaram o reino do norte, ficaram com Jeroboão, que era um empregado do rei Salomão. E Jeroboão colocou a capital em Samaria. Por que nós estamos falando a respeito disso antes de lermos Provérbios 25? Para mostrar que uma pessoa pode começar bem e pode terminar mal. E o próprio Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa ter o respeito absoluto pelo Senhor. O respeito absoluto pelo Senhor significa priorizá-lo, colocá-lo acima de tudo em primeiro lugar em todos os seus projetos. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Consagrar ao Senhor significa colocar em oração, seja a sua faculdade, a sua escola, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, os seus avós, o seu negócio, os seus projetos, consagre tudo a Deus. Consagre também os seus amigos, as suas amizades. Veja se as pessoas com quem você caminha são pessoas que estão comprometidas com Deus. Você que está acompanhando aqui a leitura de Provérbios, já pôde ver da leitura dos capítulos 1 até o capítulo 24 que tem muitos versículos dizendo para prestar atenção com os mentirosos, para manter distância deles e não copiar esse modelo, para ficar longe dos contenciosos, pessoas que vivem iradas, pessoas que vivem criando contenda, conflito. Nós vimos em Provérbios, no capítulo 21, nos versículos 9 e 19, que é melhor morar no canto, num deserto, do que morar numa casa ampla com uma mulher que é rixosa e iracunda. Ou seja, o texto fala de uma mulher rixosa e iracunda, mas significa com uma pessoa que cria contenda, que cria problemas. Então, a leitura de Provérbios, ela inspira
para encontrar o caminho da prosperidade, do crescimento no seu relacionamento com Deus e também em tudo aquilo que você faz. Se você meditar em Provérbios e puser em prática, colocando em prática todos os meses, relendo todos os meses, você sempre vai lembrar dos ensinamentos para colocá-los em prática. Mas não adianta você só saber de conhecer, é necessário colocar em prática. Então vamos ler aqui Provérbios 25. Provérbios 25 começa a última parte do livro de Provérbios. Provérbios se divide em três partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos a parte que fala sobre a sabedoria. Todos os capítulos do 1 ao 9 ensinam, você precisa buscar a sabedoria. E o capítulo 1 fala que a sabedoria começa com o temor ao Senhor, que significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Depois, no capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos a segunda parte de Provérbios. São os conselhos gerais. Do capítulo 10 até o capítulo 24, você vai lendo os versículos e os versículos vão falando sobre vários assuntos. Falam sobre fazer justiça, sobre ser uma pessoa que fala a verdade, sobre ser uma pessoa que luta pela paz, pelo sossego, pela tranquilidade e foge da contenda, sobre ser uma pessoa que não assume a fiança de ninguém para não comprometer a sua renda, a sua vida financeira, colocando seu nome em benefício dos outros, causando prejuízo a si próprio, sobre ser diligente no seu trabalho, não se entregar para a preguiça, sobre ser uma pessoa que se afasta do vinho, da bebida misturada, porque todas as pessoas que se aproximam do vinho e da bebida acabam se perdendo, sobre ser uma pessoa que presta atenção nas amizades, que cuida dos seus amigos, que procura a, a riqueza no sentido de busca o seu crescimento, busca aprender e, enfim, são vários assuntos, né? Aqui nós estamos apenas dando uma pincelada daquilo que nós lemos dos capítulos 10 até o capítulo 24. E agora, do capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos a última parte que nós chamamos de os Provérbios dos Reis. Por que essa última parte se chama Provérbios dos Reis? Por causa disso aqui que está no versículo 1. Veja aqui. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então aqui nesse versículo nós vemos que essa parte de Provérbios entrou no livro de Provérbios porque os homens de Ezequias, quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei um rei que viveu muitos anos depois do rei Salomão. Ezequias, ele era um rei que, aqui, rei de Judá, significa que ele era o rei do mesmo pedaço de terra que ficou para Roboão. Quando ocorreu a divisão do reino de Israel, as 10 tribos do norte formaram o reino de Israel. As 2 tribos do sul, que ficaram com Roboão, que era o filho de Salomão, essas 2 tribos formaram o reino de Judá. Então, Roboão ficou com o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O rei Ezequias, ele foi um rei que governou esse pedaço de terra, que era o reino de Judá. E ele ficou lá em Jerusalém, no palácio, ficavam todos os documentos antigos dos reis passados. E os homens desse rei Ezequias, foram lá, encontraram esses livros de provérbios. A Bíblia fala lá no livro de Crônicas que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Então nós não temos na Bíblia todos os provérbios que Salomão escreveu. Nós temos uma parte. E os homens de Ezequias
separaram alguns provérbios aqui do capítulo 25 até o capítulo 29. E eles separaram os provérbios para ajudar o rei Ezequias, para que ele pudesse exercer o seu reinado. Por isso que nós dizemos que essa última parte é conhecida como os provérbios dos reis, porque ele separou os provérbios que interessavam para o rei Ezequias. Por que até o capítulo 29? Porque o capítulo 30 foi escrito por Agur, que era uma pessoa que não era israelita, mas ele era um homem sábio. E as pessoas viram a sabedoria dele e pegaram o capítulo 30 e colocaram na Bíblia. E o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. Então, o livro de Provérbios tem três autores: o rei Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 29, o Agur escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. Nós vamos começar aqui então a ver quais são os provérbios dos reis. Versículo 2 e 3. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Versículo 3: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Esse versículo 2 está dizendo que a glória de Deus se revela nas coisas que estão em segredo, nas coisas que estão em oculto. Quando a terra foi criada, tudo que nós temos hoje já existia. A energia elétrica já existia. A energia dos ventos já existia. A possibilidade de fazer um telefone celular já existia desde a criação do mundo. Só que os homens não sabiam como administrar, como fazer, como produzir energia elétrica, como produzir a energia dos ventos. Hoje nós temos a energia solar, mas isso foi descoberto há alguns anos atrás. Os homens não sabiam nada disso. Mas Deus, quando criou os céus e a terra, ele já tinha colocado a água, o sol, os ventos. Mas o homem não tinha descoberto como usar esses recursos. E ainda existem na Terra e no universo muitas coisas que os homens não conhecem. Existem outros planetas. Você sabe que os homens estão estudando sobre Marte, estão colocando mais satélites que podem transmitir sinais de internet. Você está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, porque existem sinais que são transmitidos por ondas e que chegam pela internet até você. E tudo isso que hoje os homens fazem já era possível de se fazer desde o princípio, mas os homens não conheciam. E cada homem que foi descobrindo a energia elétrica, o telefone, que foi descobrindo cada coisa que foi sendo descoberta, recebeu a sua glória. O Thomas Edison ficou conhecido na história e sempre vai ser conhecido como o inventor da lâmpada. O Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook, que é a possibilidade de as pessoas comunicarem-se a longas distâncias, colocando fotografias, mensagens, permite o contato, a comunicação de várias pessoas, a realização de vendas e de negócios. Ele marcou o nome dele e recebeu uma glória. A ele que foi o que criou o Facebook. Então o versículo 2 está dizendo que a glória de Deus é encobrir o negócio. Nós, quando significa Deus, ele deixou muitos segredos no universo, na Terra. Quanto mais o ser humano vasculha a natureza e o universo, mais ele vê como Deus é grande. Como quando os homens descobriram como produzir energia elétrica, como produzir energia solar. Quando nós vemos e descobrimos mais um animal, mais uma doença, mais uma vacina, o que nós vamos descobrindo? Como a natureza é grande, como Deus criou tantas coisas e como todas essas coisas que foram criadas geram tantos processos de vida. Então Deus é muito grande.
Nós não podemos saber tudo a respeito do que existe. E como nós não sabemos tudo, nós chegamos a uma conclusão. Nós somos limitados. Nós realmente somos insignificantes e pequenos diante de um Deus que é tão grande, que existem ainda tantas coisas que estão encobertas, que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Então a glória de Deus é encobrir o negócio. Deus mostra a grandeza e a glória dele, mostrando apenas uma parte daquilo que ele pode fazer e do que ele tem para nos dar. Mas existem muitos mistérios que o ser humano não consegue saber, e o ser humano fica em uma constante busca, querendo vasculhar, investigar, descobrir, aprender. Agora, a glória dos reis é essa, é tudo investigar. Porque a glória dos reis é querer saber a respeito das coisas para saber mais, para conhecer mais, para poder ter mais domínio, mais governo. Quando o Cristóvão Colombo queria descobrir um caminho para as Índias, ele foi e conversou com o rei da Espanha, conversou e pediu financiamento de recursos financeiros e depois acabou descobrindo a ele acabou descobrindo a América. Então, nós vemos que ele marcou o nome dele na história como um descobridor. Então, o versículo 2 está dizendo: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. O ser humano, a glória dos reis é ficar buscando conhecimento, informação, porque à medida em que ele vai descobrindo novas coisas, ele vai tendo mais dominação, vai tendo mais domínio, vai ampliando o seu reinado, vai ampliando o seu negócio. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América e ele trouxe a notícia para o rei da Espanha, a Espanha começou a mandar expedições para as Américas. E você sabe que a maior parte da América fala a língua espanhola. O Paraguai, a Bolívia, o Uruguai, a Argentina, a Espanha exerceu uma dominação em muitos territórios. Depois, Portugal descobriu que existia a América e enviou lá a sua expedição e vieram e tomaram o Brasil para o seu governo. Então, você vê que a glória dos reis é tudo investigar. Agora o versículo 3: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Você não consegue saber o que se passa no coração dos reis. Eles estão sempre criando projetos novos. Você nunca sabe o que eles estão pensando. O pensamento deles é ilimitado. Altura dos céus, profundeza da terra, coração dos reis. Fala que o coração deles está sempre procurando alguma coisa nova. Versículo. O que isso tem de aplicação prática para a nossa vida? O versículo 2: Deus é poderoso e soberano. Tem muitas coisas que nós não sabemos. E quando nós não sabemos e é Deus encobre, esconde tantas coisas, isso mostra o quanto é importante nós entregarmos a nossa vida para Ele. Porque lá em Provérbios, no capítulo 16, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, nós precisamos confiar em Deus porque Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E aquilo que nós não conseguimos saber, Ele sabe e pode nos desviar do caminho mau. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. E o versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará os seus caminhos tortos. Esse texto de Provérbios, capítulo 3, mostra que, se confiarmos em Deus, Ele vai nos mostrar o caminho certo. Ele endireita os caminhos tortos, porque Ele sabe todos os nossos caminhos. Por isso que a glória de Deus em encobrir o negócio nos revela
que ele sabe muitas coisas que nós não sabemos, e que nem os homens mais inteligentes e mais sábios conhecem. E os reis, a glória deles é tentar descobrir as coisas para que eles possam mostrar que eles têm honra. Um rei, ele busca mostrar que tem governo, domínio, poder. Então eles ficam vasculhando, investigando, querendo descobrir as coisas de Deus. O versículo 3 fala que você nunca sabe o que se passa no coração de um rei. Você nunca sabe como se posicionar em relação a um rei. Mas se você estiver com Deus, Deus sabe o que está no coração deles. E Deus pode posicionar você no lugar certo para que você cumpra o teu propósito em tudo, em todos os lugares, diante de toda e qualquer pessoa. Lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 1, está escrito que, vamos lá, Provérbios 21, versículo 1, veja aqui: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Esse texto mostra que Deus ele tem o coração dos reis na mão dele. Agora o versículo 4: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O versículo 4: a prata precisa ser purificada para que ela possa ser útil para produzir vasos que sejam verdadeiramente valiosos. Nós precisamos arrancar tudo que é mal da nossa vida, se queremos ter valor para Deus, se queremos ter uma vida de valor. Se você não tira do meio da sua vida as más companhias, as más amizades, se você não tira os hábitos ruins, os seus vícios, se você não larga o vinho, a glutonaria, a preguiça, a procrastinação, se você não larga a pornografia, o adultério, a mentira, a a incapacidade de dizer não. Nós falamos sobre isso quando falamos a respeito de fiança e de empréstimo de dinheiro. Provérbios capítulo 6 fala assim: não seja fiador de ninguém. Então nós falamos ali que você precisa aprender a dizer não. A pessoa que é boazinha, o que é bonzinho, o que fala sim para tudo, ele está com uma, uma marca que vai trazer o mal para a sua vida. Então tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Versículo 5: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O versículo 5: tire os maus de perto de você. Uma coisa importante para entendermos esses últimos capítulos de Provérbios, do 25 até o 29, até o 31, que são os provérbios dos reis, é ter uma percepção de que você é um rei, você é uma rainha, no sentido de que a sua vida depende das suas decisões. Se você levar em conta que a sua vida é como um reinado e que você precisa reinar sobre esse reinado, que é o seu terreno, que é a sua vida, você consegue entender esses últimos capítulos de Provérbios aplicando na sua vida prática. Então, a glória dos reis, aqui no versículo 2, é tudo investigar. A sua glória está em buscar a sabedoria. Você investiga, procura aprender tudo a respeito do seu relacionamento com Deus. Procura ler a palavra, procura orar, procura adquirir a sabedoria vertical. Procura saber das coisas ao seu redor, como cuidar do seu veículo, como cuidar da sua casa, como investir o seu dinheiro, como escolher roupas para o seu negócio, como se vestir. Todas essas coisas do dia a dia que você vai aprendendo como cuidar da sua saúde, o que comer, o que não comer, o que faz mal, o que faz bem. Todas essas coisas, a glória dos reis é tudo investigar. Quanto mais você investiga e conhece, maior é a sua glória, maior é a sua riqueza, tanto de conhecimento como riqueza no sentido financeiro.
Você aprende as coisas e adquire riqueza. A sua glória vai ser maior, porque você sabe mais. A glória dos reis é tudo investigar. Então, aqui no versículo 4, se você tirar da sua vida as escórias, levar a sua vida como uma prata que você precisa refinar a sua vida, que você quer ser útil, você vai jogar fora as escórias, o que não presta da sua vida. E você será um vaso para o fundidor. Quem é o fundidor? O fundidor é Deus. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus disse para o profeta Jeremias: vai na casa do oleiro, que eu tenho um recado para você. Jeremias foi até a casa do oleiro, ele estava preparando um vaso, o vaso caiu, se quebrou, ele pegou aquele barro e começou a fazer um vaso novo. E Deus disse para Jeremias assim: por acaso eu não posso fazer o mesmo com vocês, que são o meu povo de Israel? Então vocês são como vaso, são como barro na minha mão, e eu sou o oleiro. E no versículo 4, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tire o que não presta da sua vida, e você poderá ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Você poderá ser uma pessoa que vai ter melhores resultados se você tirar o que não presta da sua vida. Versículo 5: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aplicando isso na vida prática, tire as más amizades, tire as pessoas que se corrompem, tire as pessoas que se envolvem com a mentira, em falar mal da vida dos outros, em viver no adultério, na lascívia, na cobiça, na inveja, na prostituição, na mentira, na no mau uso dos recursos, pessoas que gastam tudo que têm. Tire essas pessoas da presença do rei, de perto de você, e o seu trono se firmará na justiça, e você vai andar no caminho certo. Justiça significa o caminho certo. Quem pratica a justiça é o justo. O justo é aquele que cumpre os mandamentos de Deus. É aquele que escuta a palavra e cumpre exatamente o que diz a palavra. Então, justiça é andar de acordo com a vontade de Deus. Tire o ímpio da sua presença e você vai andar na presença de Deus. Versículo 6: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7: porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Aqui uma recomendação. Como esses versículos aqui foram separados pelos servos de Ezequias para ensinar as pessoas a lidarem com os reis e os reis a lidarem com as pessoas, eles tiraram aqui o versículo 6 e 7, dizendo: na presença de pessoas grandes, na presença dos reis, seja humilde. Seja humilde. Que de repente pode chegar alguém que é mais amigo do que aquela pessoa importante e dizer para que você saia daquele lugar mais perto para que outra pessoa sente ali. Então aqui ele está dizendo: seja atencioso, seja atenciosa quando você chegar num lugar com alguém importante. Mantenha uma distância se a pessoa, você não sabe quantas pessoas aquele rei conhece, aquela pessoa importante conhece. De repente chega alguém mais importante e você já sentou nas primeiras cadeiras e você vai ser convidado a se retirar ali porque chegou alguém mais importante. Então preste atenção nisso. Versículo 8: não te apresses a litigar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10: para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. O versículo 8 e 9 estão dizendo: não se envolva em processos, não litigue contra ninguém, procure resolver a situação conversando com o seu opositor. Se você tem alguma demanda, algum problema com alguém, procure resolver por meio de um acordo. Você vai levar a questão para a justiça vai exigir que você tenha provas. De repente, o seu opositor tem alguma prova que você não imaginava e você pode sair prejudicado.
É melhor você resolver as situações por meio de acordos. Esses versículos 8 e 9 têm uma aplicação prática para a nossa vida, que no Brasil existe uma questão das pessoas não saberem resolver os seus problemas e levarem tudo para a justiça. Muitas causas de família poderiam ser resolvidas se as pessoas obedecessem provérbios. Veja, se as pessoas escutam provérbios e elas escolhem melhor o seu marido, a sua esposa antes de casar, se elas vivem uma vida longe do adultério, da fornicação, da prostituição e vivem uma vida correta, uma vida justa, elas não passam por causas de família. Se os pais, as mães, soubessem do seu papel, da responsabilidade, do compromisso que têm em educar bem os seus filhos, não haveria alienação parental, não haveria aquela disputa de filhos. Tudo isso acontece por não se observar as orientações de Provérbios. Então veja que a falta de sabedoria é que gera conflitos e demandas. E os versículos 8 e 9 estão dizendo aqui: não tenha pressa em litigar, para depois ao fim não saber o que você vai fazer, podendo te confundir o teu próximo. Antes de você entrar com o processo, tenha certeza de que você verdadeiramente tem razão e de que realmente o seu opositor, a pessoa, não está querendo dar o seu direito. Porque se você entra, mas o versículo 9 fala, olha, pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não te resolva o seu problema com a pessoa. Procure resolver o problema. Agora, a segunda parte do versículo 9, ela se agrupa com o versículo 10. Não descubras o segredo de outro. Versículo 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Ninguém gosta de ficar ouvindo aquela pessoa que vem para você e conta o segredo da outra pessoa. A pessoa vem até você e começa a dizer, você viu? Tal pessoa contou isso e isso para mim. Se a pessoa vem até você e conta o segredo da outra pessoa, ela mostra para você que você não pode confiar nela. Se você falar alguma coisa para ela, ela vai espalhar para as outras pessoas. Então o versículo 9 e 10 estão dizendo isso. Não fique fofocando, não descubra o segredo que alguém contou a você. Você vai ficar com a sua fama de uma pessoa que não é confiável. Versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Versículo 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então aqui esses dois versículos falam sobre as nossas palavras. O 11. Maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Ele está fazendo uma comparação. Como é bom quando você sabe o que dizer na hora certa em cada situação. Nós já lemos sobre o poder das palavras em Provérbios capítulo 15. Lá em Provérbios capítulo 15 fala assim: a resposta suave desvia a fúria, mas a resposta ríspida, ela cria, aumenta a guerra, aumenta a contenda. Ela suscita a ira. Então, dependendo de como você fala com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido e com a sua esposa, você pode fazer que, quando eles estão com ódio, com raiva, com chateação, que eles tenham paz, e você também pode, com aquilo que você fala, fazer que uma pessoa que está tranquila, em paz, que essa pessoa fique nervosa. Então preste atenção no que você fala, quando você fala, com que altura você fala e como você fala e a hora que você fala. Porque você precisa prestar atenção quando você se comunica com as pessoas ao seu redor. A forma como você se comunica pode trazer paz ou pode trazer a contenda, a guerra e pode despertar o melhor ou o pior do seu próximo. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1,
está escrito que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as suas próprias mãos. Esse texto de Provérbios 14, quando fala a mulher sábia, na verdade se refere à pessoa sábia. A pessoa sábia que cuida do seu lar, da sua casa, ela cuida do que ela fala, de como trata as pessoas dentro do seu lar. O versículo 12, quando fala assim: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Assim como o pendente de ouro e a gargantilha se combinam, também existe uma combinação quando existe o sábio que está repreendendo e o ouvido que está ouvindo, que quer aprender. Esse versículo 12 relembra que em Provérbios 9 está escrito que não corrija o tolo, porque o tolo vai colocar a sua mancha em você, mas corrija o sábio e ele te amará. Não adianta você ser o sábio querendo corrigir o tolo. Não vai combinar. Agora, se você é o sábio e você está corrigindo alguém que quer ouvir, aí vai é, aí sim existe uma combinação. O versículo 12 está dizendo: assim como os pendentes de ouro e as gargantilhas de ouro fino, elas se combinam, assim também ocorre uma combinação quando o sábio está corrigindo aquele que quer aprender. Agora o versículo 13: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. O versículo 13 está fazendo uma comparação também com a natureza. Na época da cega, na época da colheita, existe um calor muito grande. Então, como a frieza de neve no tempo da cega, ou seja, quando está muito calor, quando está muito quente e de repente vem o frio, vem um vento, aquilo alivia o calor. Da mesma forma, é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque ele alegra a alma dos seus senhores. Quando alguém tem um mensageiro fiel, um empregado, um colaborador que cumpre exatamente o que tem que ser cumprido, os seus senhores podem ficar tranquilos. Eles não precisam ficar de cabeça quente. Eles sabem, o mensageiro vai cumprir exatamente o que tem que ser cumprido. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Mais uma vez, está fazendo uma comparação. Nuvem e vento que não traz chuva não produz nada. Assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas, a pessoa que fica contando vantagem, dizendo que tem isso e que na verdade não tem. A pessoa que fala que fez isso e na verdade não fez. É uma pessoa que não traz nada. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Longanimidade significa paciência. Longanimidade vem de longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência. Então, pela paciência se persuade o príncipe. Pela paciência você consegue convencer alguma autoridade. O príncipe aqui representa uma autoridade. Se você tem interesse que o seu pai, a sua mãe, o seu patrão dê um aumento a você, por exemplo, é pela paciência que você vai mostrando que os seus argumentos têm fundamento. Nem sempre quando você quer que alguma coisa você vai conseguir logo de primeira, logo que você faz o pedido. Às vezes você precisa mostrar para aquela autoridade que você realmente tem razão. Por isso que o versículo 15 fala assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Ou seja, a pessoa pode estar, como dizem por aí, osso duro de roer. A pessoa não dá o braço a torcer. Mas se você tiver paciência e se você tiver a língua branda, você quebranta até os ossos. Você consegue aquilo que você deseja.
Esse príncipe aqui, numa aplicação prática, pode ser alguma pessoa próxima de você. Pode ser alguém que você, uma pessoa da sua família, que você quer corrigir, que você quer ensinar alguma coisa. Pode ser aqui o seu esposo, a sua esposa, essa pessoa. E às vezes você está ali querendo ajudar o seu marido, a sua esposa a mudar alguma coisa que está errada ali, que não vai bem. E às vezes a pessoa é teimosa. Às vezes a pessoa já tem aquele hábito que já adquiriu na família dele, na família dela. É pela paciência que você convence a pessoa. E a língua branda quebranta até os ossos. Versículo 16: Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. O versículo 16 fala sobre equilíbrio com relação à comida. Tem pessoas que comem demais, passam mal. Você conhece aquela pessoa que, quando vê uma comida boa, come, come, come de maneira desesperada. Parece que vão tirar o prato dela. E a pessoa sempre faz isso. E o versículo 16 está dizendo: Você achou o mel? Come o que te basta. Vença a gula, a glutonaria, a gula, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar, para que você não passe mal. Versículo 17: Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Tem aquelas pessoas que vivem na casa do vizinho, que vivem na casa da vizinha. O versículo 17 está dizendo: respeite a privacidade das pessoas. Não exagere de ficar o tempo todo na casa do seu vizinho, na casa da sua vizinha. Isso pode, a pessoa pode se ficar, ficar enfadada de você. E esse versículo 17 aqui, ele também chama atenção para esse negócio de você que é casado, você que é casada, trazer amigo, amiga que é solteiro, que é solteira. Não existe esse negócio de você ficar trazendo amigo, de ficar trazendo amiga solteira para casa. Tem muitas pessoas que perderam o casamento para o amigo solteiro, para a amiga solteira. Tem muitas pessoas que não prestaram atenção com relação a isso. Cuide do seu relacionamento, cuide do seu casamento. As pessoas, elas nem sempre vão respeitar o seu matrimônio. É você que tem que cuidar do seu matrimônio, tem que cuidar do seu casamento, tem que cuidar das pessoas que se aproximam da família de vocês. Versículo 18. E tem uma outra coisa aqui também. No retira o pé da casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Preste atenção quando teu filho, com a tua filha, traz um amigo, uma amiga para dentro da sua casa. Avalie, veja se qual a índole desse amigo e dessa amiga, porque dependendo, a pessoa pode trazer a destruição para dentro da sua casa. Versículo 18: Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 18 está dizendo: quem mente contra o próximo é a mesma coisa que um martelo, que uma espada e que uma flecha aguda. Aqui, nesse capítulo de Provérbios, nós vemos que Salomão fala com muitas comparações, né? Ele pega situações da vida e compara com a natureza, compara com objetos. Aqui no versículo 19, ó, como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Quem é a pessoa em quem você confia? É uma pessoa confiável? É uma pessoa que realmente guarda o seu segredo? É uma pessoa que te apoia? É uma pessoa que sempre dá uma palavra que realmente vem de Deus, que corrige você quando você está errado, quando você está errada? Veja em quem você tem colocado a sua confiança, para você não ter uma pessoa aí como dente quebrado, pé deslocado, que ao invés de ajudar você, vai acabar atrapalhando a sua vida. Versículo 20: O que entoa canções junto ao coração aflito
é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Imagine, o versículo 20 está dizendo: seja coerente. Se está frio, você precisa vestir a roupa, você precisa da blusa. Você não joga o vinagre sobre o salitre. Então, não cante para a pessoa que está aflita. A pessoa que está aflita, ela precisa da sua paciência, precisa que você escute ela, respeite os tempos que a pessoa está passando. O versículo 20 fala sobre isso. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe no dia de frio. Não faz sentido você tirar a roupa num dia de frio, você vai passar mais frio. Você cantar para quem está aflito, você vai deixar a pessoa mais triste. Ela vai ver que você está cantando, que você está alegre, ela vai se sentir culpada por estar triste. Ou ela vai ficar mais triste pensando: ninguém está nem aí para o meu sofrimento. Seja uma pessoa que dá consolo para quem precisa do consolo. A Bíblia fala: ore com os que precisam de oração e cante com os que estão cantando. Veja aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então esse versículo está dizendo: fiquem alegres com aqueles que estão se alegrando, mas chorem com aqueles que estão chorando. A pessoa que precisa do seu apoio, que precisa da sua ajuda, ela precisa que você escute ela, que você chore com ela, que você ore com ela, que você apoie, dê força para aquele momento. Mas você cantar canções para um coração que está abatido, que se encontra triste, não faz sentido. É como arrancar a roupa num dia de frio. Voltando aqui para Provérbios 25, no versículo 20 que nós lemos aqui por último: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe no dia de frio, como vinagre sobre salitre. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Versículo 21 e 22 fala para que você honre o seu inimigo, ajude o seu inimigo. Porque quando você fizer isso, na cabeça dele vão vir brasas. Isso significa a cabeça dele vai ficar queimando. Ele vai ficar chocado. Ele vai ficar pensando: como que essa pessoa que eu fiz mal para ela está me dando de comer? Está me dando de beber se eu fiz o mal para ela? E ela vai ficar meditando a respeito disso e vai se arrepender. Então, você ganha uma pessoa para Deus quando você ajuda essa pessoa que é seu inimigo, que é sua inimiga. Então, existe uma promessa que Deus vai pagar a você. Deus vai recompensar você. Porque quando você trata bem o seu inimigo, ele tem uma oportunidade de ver Jesus em você. E quando essa pessoa vê Jesus em você, ela pode se arrepender ou ela pode aumentar a sua culpa. Deus vai pagar a você porque você deu uma oportunidade para que a pessoa se arrependa. Nem sempre o seu inimigo vai se arrepender. Na maioria das vezes, ele se arrepende. A pessoa que trata mal alguém e depois é bem tratada, ela pensa e se arrepende. Mas pode acontecer de existir alguém que é tão duro do coração que mesmo assim ainda tem disposição de fazer o mal contra o próximo, mesmo recebendo o bem, porque é uma pessoa que é ingrata, uma pessoa que realmente carrega o mal dentro dela. Mas o fato de você fazer o bem para ela abriu para ela a chance dela se arrepender e dela ver que Deus está na sua vida. Deus vai recompensar você por aquilo que você fez de bem. E a decisão que a pessoa vai tomar é entre ela e Deus. Agora o versículo 23. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida
a face irada. Para entender esse versículo 23 que nós acabamos de ler, eu vou abrir aqui essa outra Bíblia. Nós estamos aqui na Bíblia da NTLH agora. É a nova tradução da linguagem de hoje. Entrando nessa outra Bíblia aqui, que é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, Provérbios 25, indo no versículo 23, ele diz assim: assim como o vento norte traz a chuva, os mexericos trazem o ódio. O sentido do versículo 23 é esse. Na região da Palestina, que é onde Salomão morava ali, naquele território, o vento norte, ele traz um vento seco, que traz nuvens e a chuva. Então a ideia do versículo 23 é: da mesma forma como quando vem o vento norte, vai vir a chuva, quando vem uma fofoca, quando vem um mexerico, quando vem uma difamação, uma calúnia, isso traz o ódio. Agora vamos voltar para a Bíblia que nós estamos lendo. Aqui nessa Bíblia que nós estamos lendo, que é a Almeida Corrigida e Fiel, o versículo 23 fala assim: o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Na verdade, o texto ele quer dizer que o vento norte ele traz a chuva, e a língua fingida, que é a língua mentirosa, fofoqueira, que calunia, que difama, que traz a mentira, a língua fingida traz a face irada, traz o rosto irado, que é o rosto, a face da pessoa que foi caluniada, que foi difamada, de quem falaram a fofoca. A ideia do versículo 23 é essa. Versículo 24. Melhor é, e isso que nós fizemos aqui de consultar o versículo numa outra Bíblia, é o que nós precisamos usar como ferramenta para o estudo da palavra. Se você abre a sua Bíblia, lê um versículo ou lê um texto e você não entendeu, veja que se nós lermos o 23, sem a ajuda da outra Bíblia, fica meio sem sentido. O vento norte afugenta a chuva. Então o vento norte tira a chuva. E a língua fingida a face irada. Então a língua fingida tira a face irada. Se você ler só o versículo 23 sozinho, fica meio que sem sentido. Mas quando você faz uma busca numa outra Bíblia, aquela outra versão, aquela outra tradução esclarece o que o versículo quer dizer mesmo para nós. Então, versículo 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse versículo aqui ele é uma repetição de Provérbios, capítulo 21. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 9 e no versículo 19, os dois versículos falam: é melhor morar num canto, é melhor morar no deserto do que numa casa grande com uma mulher rixosa, com uma mulher iracunda. E aqui o versículo 24, ele repete isso. É melhor morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Versículo 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Mais uma comparação aqui, que a água fria, quando você está cansado e você passa água fria no rosto, na cabeça, você se acalma, da mesma forma são as boas novas quando você recebe boas notícias da terra remota. Você que de repente tem um parente que mora em outro país, de repente acontece alguma situação que você não sabe dele, não sabe dela, e de repente vem as notícias boas, assim você fica aliviado. O versículo 25 está falando sobre isso. Como é bom receber uma boa notícia quando você está preocupado. Versículo 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. O versículo 26 está falando que se você cair diante do ímpio e fizer as coisas erradas que ele faz,
você vai contaminar o seu manancial. Você vai ficar como uma fonte turva e como um manancial corrupto. Ele faz uma comparação da nossa vida como águas. Cuide da sua vida, cuide da sua pureza, cuide da sua santidade, cuide da sua vida. Não ande com os ímpios. Eles vão influenciar você para fazer as coisas erradas que eles fazem. E você vai manchar as suas águas, a sua vida. Você vai ficar como fonte turva e manancial corrupto, se você caminhar com eles e tropeçar por causa dos conselhos deles. 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. O versículo 27 mostra que a glutonaria faz mal, na primeira parte, e na segunda parte ele fala que a pessoa soberba, arrogante, acaba se perdendo. A pessoa que fica se vangloriando. Investigar a própria glória não é glória. E o versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O versículo 28 fala sobre o domínio próprio. A pessoa que não consegue se dominar é uma pessoa que não tem muros, é uma pessoa que não tem defesa. Ela facilmente é destruída. Basta pensar numa pessoa que está dirigindo seu veículo, leva uma fechada no trânsito e começa a xingar todo mundo. Essa pessoa corre um sério risco de morrer. Nos dias atuais, onde tantas pessoas estão perdidas, desesperadas e carregando armas, porretes dentro dos seus veículos, você nunca sabe o que a outra pessoa tem no porta-luva dela, o que ela tem no banco de trás do carro dela, o que ela tem na mão dela, no bolso dela. Então, a pessoa que não tem domínio próprio, que não contém o seu espírito, é como uma cidade derrubada que não tem muro nenhum, não tem nenhuma proteção. Esse versículo fala sobre cuidar da inteligência emocional. Fala sobre prestar atenção antes de você sair de casa. Como está o seu espírito, como está a sua alma. Se você anda nervoso, anda nervosa, tem problemas a resolver, procure a ajuda com relação a resolver esse problema. Fale com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Se precisar da ajuda de algum profissional, procure atendimento, mas se cure. Fale com Deus a respeito do que se passa no seu coração para que você esteja bem emocionalmente. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guardar o coração fala sobre guardar as suas emoções, sobre guardar os seus sentimentos, sobre resolver os seus sentimentos. Por isso é importante lavar o coração, não guardar ódio, não guardar mágoa, mas liberar o perdão para que o seu coração esteja completamente limpo e você receba paz e consiga viver uma vida transmitindo paz para as pessoas à sua volta. Quando você cuida do seu coração, você tem mais tolerância, tem mais paciência. Quando você aprende a enxergar o outro como um ser humano que também tem erros, que também tem falhas. E quando você entende isso, fica mais fácil de você perdoar mais rapidamente e ter o domínio próprio. Então o versículo 28 fala sobre isso. Se você não domina o seu espírito, não cuida da sua inteligência emocional, você está como uma cidade derrubada que não tem nenhuma muralha, não tem nenhum muro de proteção. Você pode perder a sua vida, pode perder muitos negócios, pode estourar e falar o que não deve, em razão de estar sem cobertura, sem proteção na sua vida emocional. Cuide da sua vida emocional. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 25. Agora faço um convite a você
que ouviu essa palavra, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é Jesus, para vir e dar a sua vida por todos nós. A Bíblia fala que aqueles que acreditam em Jesus e que o confessam, ou seja, que reconhecem que têm pecados e que precisam dele, serão salvos. Então aqui está a oração de confissão, para que você faça a confissão de que você quer receber a Jesus e que você quer receber o perdão dos seus pecados, que você confessa que depende de Jesus para receber o Espírito Santo e ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que, lá em Apocalipse, no capítulo 20, diz que quando todos comparecerem perante Deus para serem julgados, aqueles que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino dos céus. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Aquele que recebe a Jesus. Então faça essa oração comigo agora para receber a Jesus. Diga ali a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa confissão de Jesus na sua vida, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo para te guiar até o céu. Você pediu isso e já recebeu. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. E se você tem algum santo, imagem ou alguma escultura, embale, coloque fora da sua casa, porque você não precisa mais de nada disso. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens são formadas pelas mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, pés que não andam, e os que adoram as imagens serão como elas. Jesus, ao contrário, ele está vivo, ele está em espírito ao lado de Deus, ouvindo todas as orações e respondendo, porque ele está vivo. Então, a partir de agora, ore exclusivamente a Jesus. Procure uma igreja que pregue essa verdade e caminhe com pessoas comprometidas com a verdade. Você não vai encontrar na igreja um ambiente perfeito. Existem pessoas que estão na igreja há muitos anos e que fazem coisas erradas. Mas não olhe para elas. O joio cresce com o trigo. Lá no final, Jesus vai fazer a separação devida. Quando você participa dos cultos, escolha caminhar com aqueles que são sinceros e verdadeiros com Deus. E ali você vai encontrar um ambiente de crescimento do seu relacionamento com Deus e com os irmãos que estão caminhando com Ele. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos por essa palavra de Provérbios 25. Pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre nós e que o Senhor venha nos ajudar a ter paciência e a ter tolerância e a ter domínio próprio e a ter, glórias a Deus, a busca pela sabedoria, pela escolha das boas amizades. Afasta de nós aqueles que não estão comprometidos com o Senhor e aproxima de nós aqueles que estão comprometidos, para que possamos ter aprendizados novos, porque na comunhão nós ensinamos o que sabemos e aprendemos o que precisamos com aqueles que caminham juntamente conosco. Então, que o Senhor venha nos abençoar nisso, colocando pessoas comprometidas com a sua verdade e afastando aqueles que não estão comprometidos com o Senhor. Nos traz a tua sabedoria, a tua iluminação em todo o tempo para seguirmos ao Senhor. Toma os nossos planos e projetos nas tuas mãos, para que possamos ser bem-sucedidos
ao colocarmos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que conhece todos os nossos caminhos e sabe sobre o nosso futuro. Nos guarda, nos livra de todo o mal. Se existe alguém enfermo, cura. Se existe alguém que tem algum parente preso, que o Senhor resgate, recupere aquela pessoa e traga livre para caminhar na tua luz, e abençoa as famílias e aos casais e aos solteiros, às solteiras, derramando sabedoria para que escolham uma pessoa comprometida com o teu reino, para que tenham um casamento abençoado, para que o Senhor esteja na vida desse teu filho e dessa tua filha, hoje e sempre, para abençoa os avós, abençoa também os netos, derrama, Senhor, a sua bênção sobre os tios, os sobrinhos, trazendo luz para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.